Uma questão importante para saber o que a gente pode fazer ou não fazer com o dispositivo, né, está ligado aí às limitações desses dispositivos. Vamos falar dos transistores. Né? As aplicações de potência, os transistores sempre operam como chave, como interruptor, ligado ou desligado. Quando ele está desligado, ele suporta toda a tensão e uma corrente zero. Quando ele está ligado, ele suporta a corrente da carga, né, e uma tensão baixa. Né? Isso vale para o tiristor também. Mas um tiristor passa de um ponto para outro, né, sem atravessar essa região. O tiristor vem por aqui e vai para lá. Ele não tem o que a gente chama de região ativa. O que é a região ativa? É uma situação em que o dispositivo opera como amplificador. O tiristor nunca opera como retificador, um transistor sim. Né? Do ponto de vista da aplicação de potência, a região ativa é a ser evitada. Por quê? Porque a gente tem ao mesmo tempo tensões de corrente relativamente grandes. Se a gente tem tensão e corrente, a gente tem potência. Imagina aqui que a gente tenha, né, uma tensão de 300 volts, uma corrente de 100 amperes. No meio do caminho aqui, eu tenho 150 volts, 50 amperes. Estou dissipando 7,5 kW. Impossível. Isso é um chuveiro que eu estou dissipando um transistor. Um chuveiro poderoso. Ou seja, a região ativa é para ser evitada. Porque sempre que se atravessa a região ativa, a gente tem aqui para dar uma ideia do que a gente tem, né? A tensão alta, a corrente zero. Aí o transistor está ligando, a corrente sobe, a tensão cai. A gente tem um pico de potência. E quando desliga, a mesma coisa, a corrente cai, a tensão sobe. Aqui a gente estaria ilustrando uma comutação que seria de uma carga do tipo indutiva, né? E aqui uma carga do tipo resistiva. Em geral, as aplicações são com cargas indutivas. Tem um indutor ligado ao transistor ali, que dá picos de potência elevados. Ele faz um caminho por aqui. Né? Aqui carga resistiva anda em cima da reta de carga, mas carga resistiva praticamente não existe. Né? O caminho em geral das comutações é o pior possível, em que a corrente e tensão máxima coexistem por um tempo mínimo. O fato de ter essa dissipação de potência elevada faz com que o tempo de comutação tenha que ser muito curto. Porque o que faz o transistor aquecer é a potência dissipada, é a energia dissipada, desculpa. Energia é potência vezes tempo. Então eu posso ter um pico de potência elevado, muito elevado, desde que a energia seja muito pequena, ou seja, que o tempo seja muito curto. Portanto, a velocidade de transição do ligado para o desligado tem que ser muito pequena. Se ela for muito longa, a energia é grande, a temperatura aumenta e os dispositivos semicondutores todos têm um limite de temperatura. Porque a capacidade de bloqueio de tensão depende fortemente da temperatura. Quando o fabricante diz esse transistor é para 500 volts, né, ele diz também que a máxima temperatura da junção é 125 graus. Isso quer dizer que ele é capaz de bloquear 500 volts desde que a temperatura interna, a temperatura na junção, lá dentro do cristal semicondutor, não ultrapasse 125 graus. Se ultrapassar essa temperatura, o dispositivo não é capaz de bloquear aquela tensão. Então, a temperatura tem que ser respeitada, porque se ele aquecer demais, o dispositivo perde a capacidade de bloquear a tensão. O que vai acontecer? Ele vai se destruir, porque ele vai conduzir quando não devia. Então é imperativo reduzir a energia dissipada. Como que a gente reduz a energia dissipada, já que os dispositivos operam como chave? Porque quando ele está desligado, quando está ligado, ele dissipa muito pouco. Ele está fora da região ativa. A questão é quando ele atravessa a região ativa. Tem que fazer isso muito rapidamente. Dispositivos mais rápidos vão ser melhores, porque vão dissipar menos potência, vão permitir subir a frequência. E por que a gente quer subir a frequência? Porque ao subir a frequência, a gente consegue, com a mesma característica da entrada e de saída, utilizar indutores e capacitores menores. E isso é fundamental para a gente miniaturizar
os conversores que fazem esse processamento de energia e conseguir embarcar dentro de um notebook ou dentro de um telefone celular. Subir a frequência implica, para a mesma característica em termos de ripple, né, de ondulação, tensão e corrente, indutâncias menores, capacitâncias menores. Então a gente quer subir a frequência para ter dispositivos mais compactos, aumentar a densidade de potência. Mas para subir a potência, subir a frequência, a gente tem que reduzir as perdas, por comutação principalmente. E precisa ter transições cada vez mais rápidas. Então, isso coloca um vínculo entre a capacidade dos dispositivos bloquear tensão, conduzir corrente, a velocidade de comutação e a densidade de potência. E para o silício são limites conhecidos. O que a gente encontra hoje em dia é uma capacidade de novos materiais serem melhores do que o silício. E quando que a gente vai buscar esses materiais? Quando o silício não dá conta. Porque o silício é muito barato. Mas tem algumas aplicações em que a temperatura de operação tem que ser mais alta, a capacidade de bloqueio tem que ser maior, a velocidade de comutação tem que ser maior, e que o silício não dá conta, pelas suas limitações físicas. São nesses nichos que a gente vai buscar outros materiais. E quais são esses materiais que a gente tem? Hoje em dia, principalmente, nitreto de galho e carbeto de silício. Qual que é a dificuldade de trabalhar com esses materiais? Primeiro, aqui eles são materiais, vamos dizer, sintéticos, carbeto de silício, claramente. Você precisa produzir, então tem toda uma questão aí de uma nanotecnologia para produzir esses cristais. Produzir o cristal de silício é um processo muito simples e muito barato. Produzir um cristal de outros semicondutores, de moléculas semicondutoras, é muito mais complicado. Então isso acrescenta um custo a esses dispositivos e que se vai justificar quando a aplicação exige, quando o silício não dá conta. Porque a tensão é muito alta, porque a frequência é muito alta, porque as perdas têm que ser muito baixas. Essa tabela aqui, isso não é novo, isso aqui tem quase 30 anos, está no livro do Morin, de eletrônica de potência. E ele fazia naquela época, no começo da década de 90, uma especulação sobre o que poderiam ser componentes. Na época ali não se estudava o arseneto de galho. Depois o arseneto de galho é um material que migrou para comunicações óticas, porque ele é muito rápido, mas não se mostrou muito promissor para aplicações de potência, diferente do nitreto de galho. Esse sim se mostrou, e a gente tem dispositivos de nitreto de galho hoje em dia. Mas principalmente aqui carbetos de silício, que são moléculas feitas a partir de silício, carbono, hidrogênio, bom, o que for, silício e carbono, em diferentes estruturas moleculares, arranjos moleculares, e diamante. Por que diamante? Diamante é carbono. Também é uma estrutura semicondutora. A dificuldade do diamante é que ele não consegue produzir industrialmente, em volumes compatíveis com os necessários para a produção de um componente, de um diodo de diamante que seja. Mas, potencialmente, se a gente fosse capaz e economicamente fosse viável construir um dispositivo de diamante, ele teria as características que estão indicadas aqui. Quais são essas características? Veja, o gap de energia 300 Kelvin em elétron volts. Isso aqui que diz isso aqui é o quanto de energia tem que ser fornecida a um elétron da camada de valência para que ele se torne, escape das suas conexões. Veja, isso aqui é para o silício, vai crescendo aqui para o carbeto de silício e maior para o diamante. Ou seja, isso aqui tem a ver com a corrente de fuga reversa. Ou seja, quando o dispositivo está desligado, existe uma certa quantidade de portadores livres por efeito térmico, que estão relacionados com a temperatura e com a capacidade de bloqueio de tensão. Quanto maior esse gap de energia, significa que para uma dada temperatura eu vou ter uma quantidade bem menor
desses portadores produzidos por efeito térmico, o que vai ter implicação na robustez desse dispositivo, a sua capacidade de bloquear maiores tensões ou de operar em temperaturas mais elevadas. Condutividade térmica, isso é importante também, porque é o calor, a potência gerada, dissipada na junção do dispositivo. E isso tem que ir para fora, tem que ir para o meio ambiente, tem que ser dissipado. Quanto maior a condutividade térmica, mais facilmente esse calor interno é levado para o meio externo. E, portanto, facilita o controle da temperatura na junção. A mobilidade dos elétrons, isso tem a ver com a velocidade de comutação. Então, repara aqui o valor elevado no arsenês de galho, o que fez esse material migrar para as aplicações ópticas, aplicações de informação em velocidades muito elevadas. Campo elétrico máximo, isso é importante, 10 a quinta, volts por centímetro, 10 a quinta, 10 a sexta, 10 a sétima. Ou seja, isso aqui é o semicondutor submetido a um campo elétrico, a partir de qual valor o campo é tão intenso que ele é capaz de extrair um elétron da sua camada de valência e torná-lo um elétron livre. Então, vejo que a robustez dielétrica do diamante é 2 ordens de grandeza maior do que o silício, e 1 ordem de grandeza o arseneto, os carbetos de silício em relação ao silício. Ou seja, a gente, olhando por aqui, a gente é capaz de construir com carbeto de silício componentes que suportam tensões 10 vezes maior do que a gente consegue com silício. Temperatura máxima aqui, veja, isso aqui é a temperatura em que de fato o silício vai se fundir, 1400. Tem nada a ver com 150 graus, 130 graus que o fabricante diz. O problema é que se a gente supera aqueles 130 graus do fabricante, e o componente entra em condução quando não devia, a potência dissipada se torna muito grande e aí atinge esse valor e o componente de fato explode, queima, derrete, o que for. Os carbetos de silício aqui não fundem, eles sublimam, eles se tornam gás direto, mas mais de 1800 graus, então vai ter uma robustez térmica maior também aqui. E o diamante muda de fase ali em 2200 graus, também suportando tensões mais elevadas. Bom, se a gente construísse um diodo de junção, um diodo PN, a partir desses materiais, o que aconteceria? Comparando com o silício. Veja, aqui a resistência, a condução de corrente nessa junção. Se o silício vale 1, veja, carbeto de silício 100 vezes menor. E o diamante, então, 30 mil vezes menor. Por que a resistência vai ser muito menor? Porque as características elétricas aqui vão permitir que a gente faça o diodo PN para a mesma tensão de bloqueio. Ele vai ter uma dopagem maior e vai ter um comprimento menor. Então, ele vai ter uma condutividade maior e uma resistência menor. Então, uma queda de tensão muito menor, o que vai ter uma implicação, uma redução de perdas quando ele estiver em condução. Porque as perdas, I quadrado vezes R, se o R é 100 vezes menor, essas perdas vão ser 100 vezes menores. Esse outro aqui, dopagem e comprimento da região de deriva, que é a região que já é a responsável por suportar a diferença potencial externa aplicada. Então a gente pode trabalhar, como eu falei aqui, com carbeto de silício, 2 ordens de grandeza acima em termos de dopagem, que vai fazer com que o comprimento seja 1 ordem de grandeza menor do que o silício. O que vai ter como implicação essa redução aqui de resistência. Então, tem um impacto importante no processo de realizar o componente com esses materiais. O diamante é especulativo aqui, porque ele poderia trabalhar com dopagens ainda 1 ordem de grandeza acima e comprimentos muito menores, por isso que leva uma resistência tão pequena aqui. E aqui aspecto do tempo, tempo de vida de um portador,
né? Quando o dispositivo vai desligar, né? A gente tem elétrons que estão atravessando a região P, lacunas que estão na região N, que são chamados portadores minoritários, né? Quando o dispositivo vai desligar, né, os elétrons têm que voltar para a região N, as lacunas têm que voltar para a região P. Isso leva um certo tempo, né, em que esses portadores vão se recombinar ou vão migrar de volta para suas regiões. É o que a gente chama de tempo de vida dos portadores, né? E aqui a gente tem essa comparação. Veja, no carbeto de silício, né, nós temos aqui 2 ordens de grandeza mais rápidos e acreditamente 3 ordens de grandeza, ou seja, dispositivos muito mais rápidos. Rapidez é fundamental para reduzir as potências, a perda de potência, né? E menores quedas de tensão são importantes para reduzir as perdas de condução. Ou seja, migrar do silício para carbeto de silício ou nitreto de galho, que não está colocado aqui, é uma medida para ganhar capacidade de operar em frequências mais altas, tensões mais altas. Mas, quando o silício dá conta, a gente faz com silício, né? O uso desses novos materiais são nas aplicações em que o silício não é capaz de chegar, e a gente tem várias delas, né? E nas aplicações de tensões mais elevadas, a gente tem visto isso, né, de forma crescente, aí, o uso principalmente de dispositivos de carbeto de silício, e a gente já encontra aí todos os fabricantes semicondutores oferecendo dispositivos com esse tipo de material. Bom, com isso a gente fecha aqui essa introdução histórica, vamos dizer, da eletricidade industrial, da eletrônica de potência, né? E a partir daqui, né, nos próximos tópicos, ali nos próximos capítulos, a gente vai entrar, né, nos assuntos específicos aí do nosso curso.